Diz assim a Bíblia: ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. É interessante notar que a acusação feita aos três jovens provocou fúria. Fúria. Porque a transgressão do edito real significava, primeiro, uma desobediência civil. E naquele tempo de absolutismo, não era permitido qualquer forma de palavra de crítica, quanto mais uma desobediência civil. Eles desobedeceram a ordem do rei. Era uma traição no corpo dos ministros de Estado, porque afinal de contas, aqueles jovens eram ministros de Estado, e além de tudo, eles estavam indo contra o plano de Estado, instituído pelo rei, para poder haver unidade no meio do império. Era uma traição ao poder que emana do imperador. É interessante notar que as pessoas se esquecem que toda forma de poder e autoridade emana de Deus. Se você acha que você tem algum poder, você já não entendeu nada da vida. Você está em alguma função de poder por algum tempo, porque você não tem poder. O poder não lhe pertence, ele é emprestado. E a Bíblia vai ensinar claramente que se você não entender que todo o poder e que toda a autoridade emana de Deus, você vai ter um confronto com a tua própria vida. Porque o poder real, genuíno, vem de Deus. E quando nós nos esquecemos disso e disso imaginamos que o poder emana da nossa própria autoridade, nós entramos em franca oposição a Deus, e isso é aquilo que a Bíblia chama de o espírito do anticristo, que nós já falamos hoje pela manhã. Mas apesar da fúria e da gravidade do direito quebrado, o rei propõe uma retratação. Eu acho tremendo isso. Dentro daquela cultura, não havia espaço para retratação. Era para dizer, é assim? Pega os três lá e joga na fornalha. Mas apesar da fúria do rei, apesar deles terem cometido todos esses crimes confessos, o rei propõe uma retratação. E ele diz assim: olha, tudo bem, vocês são jovens, têm potencial, sabe, até gosto de vocês. Então vamos fazer um negócio? A próxima vez que tocar a trombeta, se ajoelha, está tudo bem. É só se ajoelhar. E é interessante que alguns viriam isso como: Deus, oh Senhor, o Senhor abriu uma segunda porta para mim. Quem sabe eu não fui radical demais.
Tem muita gente que acredita que a gente pode fazer isso, se ajoelhar por fora, ou melhor, se ajoelhar por fora e ficar de pé por dentro. Mas não dá, não funciona. Tem que haver integridade na nossa vida. Mas eu fico pensando, por que o rei permitiu ou colocou uma retratação como uma condição ou como uma oportunidade? Porque toda forma de perseguição nada mais é do que uma tentativa de quebrar a nossa fé, de transformá-la mais maleável, menos radical, mais controlada. E quando nós nos retratamos da nossa radicalidade, nós destruímos os nossos valores, e a posição do nosso Senhor em nossas mentes muda de lugar, nas nossas atitudes muda de lugar, e o inimigo de uma certa maneira nos afasta de um verdadeiro compromisso com Deus, e a gente nunca vai chegar no objetivo de Deus para a nossa vida. Hoje pela manhã eu falei um pouquinho da história de Martin Luther King, esse homem radical, mas que tinha valores cristãos profundos. Ele propôs uma reforma maluca, e diz assim: nós vamos mudar a segregação racial nos Estados Unidos, sofrendo. Nós vamos dizer que isso é injusto, e se eles quiserem nos jogar na cadeia, vão nos jogar na cadeia. Se eles quiserem que a gente ande a pé, nós vamos andar a pé, mas não vamos usar os ônibus deles. Se eles quiserem que a gente não entre no banheiro, porque tem que ser no banheiro restrito, a gente não vai entrar mais nas lanchonetes que eles nos põem para comer, não vamos comprar comida naquele lugar, mas nós não vamos levantar armas. E quando esse movimento começou a crescer, e começou a ganhar força, o presidente dos Estados Unidos chamou aquele homem algumas vezes no seu gabinete, e disse assim: olha, você já provou o seu ponto, um dia talvez essa lei que você quer vai ser aprovada no nosso país, mas agora nós temos outras condições, nós vamos preparar uma lei contra a pobreza, e você sabe que os mais pobres desse país são os negros, essa lei vai beneficiar vocês, então faz o seguinte, faz uma aliança comigo, nesse mandato eu vou trabalhar contra a pobreza, e quem sabe, talvez no próximo mandato, eu trabalhe a lei, porque nesse período eu não vou trabalhar a lei. Você viu como nas encruzilhadas da vida sempre vem uma oportunidade de retratação? Mas quando a gente tem valores com Deus, compromisso com o Senhor, a gente não negocia valores, porque no dia em que a gente negociar os valores, eles deixam de ser valores na nossa vida. E só aconteceu a marcha de Selma, que vai ser a grande mudança na história lá, porque não houve acordo naquele gabinete. Só aconteceu a queda de Ceausescu na Romênia, porque uma igreja batista foi para o centro da cidade e disse: nós vamos celebrar o Natal, mesmo que eles coloquem os tanques de guerra na nossa frente. Só aconteceu a libertação ou a perseguição dos navios negreiros em todos os mares do mundo, porque tinha um maluco que se reunia com pessoas toda semana para dizer que aquilo era a coisa mais injusta da face da terra. Um servo de Deus que um dia disse ao seu pastor: eu estou me sentindo chamado para o ministério pastoral. E o seu pastor, que havia sido um ex-capitão de um navio negreiro, agora convertido, e disse: não, meu filho, pode deixar que Deus vai levantar outros para estarem aqui, mas Deus te levantou para estar naquele lugar e para dizer que aquilo é errado, injusto e pecado. E quando você
estuda a história desse homem, Wilberforce, você vai ver que homem que vai lá entrar nas batalhas mais tremendas, nas encruzilhadas mais tremendas, nas fornalhas. E quantas vezes a retratação foi proposta? Olha, a gente faz aqui um ajustezinho. Você não abre mão do que você está acreditando, mas você tira o pé um pouquinho, diminui um pouquinho. Queridos, ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou Ele não é. Com Deus é tudo ou nada, não tem mais ou menos. Ou você tem um pacto de vida com Ele, um compromisso de vida com Ele, ou não tem. Porque as fornalhas vão estar diante de você em cada encruzilhada de decisão da tua vida. É tremendo isso. Quando a gente faz esses acordos, de alguma maneira nós negamos a Jesus, negamos a nossa fé, negamos o nosso Deus, e aí a nossa consciência nos lembrará disso, e nós precisaremos ser restaurados. Se um dia você já fez esses acordos de retratação, e eu acho aqui, vou falar com toda franqueza, quem já não fez? Se um dia você já fez, a sua consciência diz, aquilo você não devia ter feito. Não era isso que eu tinha planejado para você. E aí sabe o que é tremendo? É que mesmo quando a gente faz isso, e que a gente tenta banalizar a nossa fé com a rotina, e a gente vai achando as desculpas, a gente vai acabar recebendo a visitação do Senhor Jesus, da mesma maneira como Jesus visitou a Pedro. Você lembra o que aconteceu? Jesus disse para Pedro antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando o galo cantou, sabe o que está escrito na Bíblia? Lá no livro de Lucas, que Jesus olhou pela janela, ele estava sendo julgado, mas o galo cantou. Jesus olhou pela janela e procurou Pedro, e olhou nos olhos de Pedro. Sabe por quê? Porque ele tinha dito para Pedro, mas eu orei por você. Satanás me pediu para sacudir você, mas eu orei por você. E quando você se converter, porque ele sabia que ele ia negar, apacenta os meus cordeirinhos. E quando Jesus olhou nos olhos de Pedro, Deus quebrantou o coração de Pedro. Mas não resolveu, porque ele saiu quebrantado, envergonhado, mas não voltou. E aí Jesus ressuscita e marca um encontro com ele lá no mar da Galileia. E ele vai e encontra Pedro e pergunta 3 vezes. Você lembra quantas vezes ele negou? 3. Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E toda vez que ele dizia, te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, ele dizia, apacenta os meus cordeirinhos. Então, mesmo que você tenha feito uma retratação, Jesus hoje olha para você e diz assim, volta para um compromisso sério comigo, volta para a missão que eu te dei. Pedro tinha abandonado a missão e estava fazendo pescaria outra vez, e ele diz, apacenta os meus cordeirinhos. Por isso, a resposta da fé precisa ser sempre categórica. E Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei.
E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. E é incrível a resposta da fé. Eu creio que o meu Deus é poderoso para enfrentar o homem mais poderoso da terra. O seu poder, rei, não pode ser comparado com o poder daquele que tudo criou só com a sua palavra. Mas mesmo que ele não queira nos livrar, nós continuaremos a servi-lo e adorá-lo até a morte. Sabe, há uma coisa profunda que faz toda a diferença nas nossas atitudes. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é quando eu reconheço quem Deus é. Quando eu reconheço que Ele é o Criador, que Ele é o Todo-Poderoso, que todas as coisas estão no controle das suas mãos, que um dia todo homem, toda mulher terá de passar pelo tribunal dele ser julgado, que a nossa vida não termina na sepultura, mas que todas as pessoas se apresentarão diante do Deus Todo-Poderoso, e ali o destino eterno de cada um vai ser promulgado pelo Todo-Poderoso. E aí, quando a gente tem essa consciência de quem é Deus, e da amplitude do que Ele significa, e a amplitude das coisas na nossa vida, nós começamos a ter uma reverência tão profunda por esse Deus, um temor tão profundo por esse Deus, que a gente não consegue se submeter a qualquer outra autoridade que se confronte com esse Deus. E olha só o que o Senhor Jesus falou sobre isso, sobre o temor do Senhor. Ele disse em Mateus capítulo 10, verso 28 o seguinte: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Palavras do Senhor Jesus. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente se retrata, muitas vezes a gente se rende às propostas que são nos feitas pelo mundo, pelas autoridades sobre a nossa vida, porque a gente teme essas pessoas. A gente teme o que as pessoas vão pensar da gente, a gente teme uma série de coisas, mas a gente esquece de olhar para cima e dizer: Tu és o Deus Altíssimo, que está sobre todas as coisas. Olha só o que o Senhor Jesus vai falar a respeito desse mesmo assunto, em João 12, versículos 42 e 43, diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queridos, essa é uma realidade até hoje. Tinha gente que estava lá, dentro da sinagoga, que era piedoso, que lia a Bíblia, que conhecia a verdade, mas que quando tinha que tomar uma decisão de ser um discípulo de Jesus, dizia: eu creio, mas vou ficar aqui no meu cantinho, porque se os fariseus souberem que eu sou um seguidor de Jesus, vão propor minha exclusão da sinagoga, vão me mandar embora, vão dizer que eu sou um apóstata, vão dizer que eu preciso ser excomungado. E aí o próprio Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, diz assim: eles não creram, porque eles preferiram o aplauso das pessoas, o tapinha no ombro das pessoas, do que a minha graça sobre a tua vida. O temor do Senhor nos coloca diante de uma encruzilhada.
Quem é o Senhor da minha vida? Quem é o meu Deus? E não dá para negociar isso. É muito fácil a gente entender isso, né? Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Aí imagina o homem ou a mulher, tanto faz assim, ó, você é o amor da minha vida. Eu quero viver o resto da minha vida com você. Mas eu vou ter algumas amantes ou alguns amantes no meio do caminho. Mas olha, não significa nada. Porque você é o amor da minha vida. Olha, eu nem sei como é que eu pergunto isso hoje, né? Porque tem muita gente louca que vai dizer, não, tudo bem. Mas não está tudo bem. Por quê? Porque a gente, quando entrega o coração a alguém, e a gente recebe o coração de alguém, a gente quer por inteiro. Porque a única resposta para o amor é amor. E se for um amor que se entrega, ele não espera outro tipo de amor a não ser um amor que se entregue. E é disso que a Bíblia está falando. É um amor que diz assim, olha, você é a pessoa mais especial da minha vida. E a grande lição aqui é quem você teme, que glória você procura, quem de fato é a autoridade sobre você, até onde você está disposto a ir com a sua fé.